A história de Ana. A fé não é uma emoção passageira. Não é otimismo, nem pensamento positivo. A fé é uma convicção profunda, silenciosa e firme. Uma semente que Deus mesmo plantou no espírito do homem quando soprou o fôlego da vida. Muito antes de qualquer religião. Muito antes das Escrituras. Ela já estava lá, em dentro. Jesus diria séculos depois: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 versículo 28. Mas Ana viveu essa verdade muito antes dessas palavras serem ditas. Ela foi até Deus cansada, oprimida, em silêncio e encontrou descanso. A história dela é a prova de que a fé não começa quando Deus fala. A fé começa quando a alma desperta. E essa é a história de Ana. Você conhece Samuel, o profeta. Aquele que ungiu Saul, o primeiro rei de Israel. Aquele que também ungiu Davi, o homem segundo o coração de Deus. Samuel, que ouvia a voz do Senhor desde a infância. Que foi juiz, sacerdote e conselheiro de reis. Mas antes de tudo isso, Samuel foi apenas um menino com destino, gerado em lágrimas, consagrado antes mesmo de nascer. Porque antes de um grande profeta, houve uma mulher de grande fé. O nome dela era Ana. Ana vivia em uma realidade dura. Ela era estéril. E naquele tempo, a esterilidade era vista como vergonha, como se Deus a tivesse esquecido. Seu marido, Eucana, a amava. Mas também tinha outra esposa, Penina, que tinha filhos e a humilhava constantemente. Ano após ano, Eucana subia com suas duas esposas a Siló para adorar ao Senhor. Eles saíam de Ramá, cidade na região montanhosa de Efraim, e percorriam cerca de 35 quilômetros até Siló. Era uma jornada de até 2 dias a pé, com trilhas empoeiradas, subidas íngremes e vales escaldantes. Alguns iam a pé, outros sobre jumentos. Mas todos levavam algo em comum, o peso da vida e a esperança do altar. E Ana, mesmo sem filhos, mesmo sem respostas, ia. Ano após ano. Carregando o que ninguém via e mais que Deus conhecia. Enquanto Penina zombava, Ana orava. Enquanto outros comiam e se alegravam, Ana chorava e jejuava. Mas ela não parou. Não recuou. Não desistiu. Ali, de joelhos no templo, Ana fez o que poucos conseguem fazer. Trabalhou a sua fé crendo no impossível. Ela não exigiu sinais, não ouviu uma voz do céu, não viu anjos. Mas orou em silêncio com a alma aberta diante de Deus. A Escritura declara: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11 versículo 1. Ana acreditava. Mesmo sem ver. Mesmo sem ouvir. Ela cria. Naquele tempo, orando sem som, Ana foi julgada por Eli. O sacerdote a observava, e vendo seus lábios se moverem sem ouvir sua voz, disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. 1 Samuel capítulo 1 versículo 14. Mas Ana, com respeito e verdade, respondeu: Não, meu senhor. Sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma perante o Senhor. Eli, tocado por aquela resposta, declarou: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda o que pediste. Ana voltou para casa diferente. Ela não tinha recebido a promessa ainda e mais já descansava como quem já havia alcançado. Ela tinha convicção. Algo que Sara, esposa de Abraão, não teve de início. Sara riu quando ouviu que teria um filho, porque não conseguiu trabalhar sua fé diante do impossível. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Assim, pois, riu-se Sara no seu íntimo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Gênesis capítulo 18 versículo 12. Ana não riu. Ana creu. Ela se rendeu ao tempo de Deus e confiou. E, no tempo certo,
Deus se lembrou de Ana. Ela concebeu e deu à luz um filho. E o chamou de Samuel, que significa pedido ao Senhor. Mas Ana havia feito um voto. E votos, para quem ama a Deus, não são esquecidos. Quando Samuel foi desmamado, Ana subiu novamente a Siló, e agora não para pedir, mas para entregar. Ela devolveu Samuel ao Senhor. A criança que nasceu da fé, cresceria no templo. Um menino gerado em oração, agora dedicado à presença de Deus. O tempo passou. Samuel se tornou tudo o que conhecemos. Mas a raiz da sua grandeza estava lá atrás. No ventre de uma mulher que acreditou antes de ver. Talvez hoje você esteja vivendo o silêncio. Talvez, como Ana, você já chorou até não ter mais forças. Mas Ana nos ensina algo eterno. Deus ouve. Mesmo quando ele ainda não respondeu. A fé não exige provas. Apenas convicção. E essa convicção já está dentro de você. Você está apenas esperando, ou está trabalhando sua fé como Ana? Se essa história falou com você, não guarde só para si. Curta este vídeo, ative o sininho, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E escreva nos comentários: Senhor, eu escolho crer, mesmo em silêncio.